Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a personalidade de Heath Ledger. Ledger era extremamente tímido, mas que se transformava quando atuava. Well, hello, beautiful. Ele tinha a capacidade de mergulhar totalmente em seus papéis. Isso levou a performances impressionantes, mesmo interpretando personagens com perfis tão variados. Vamos falar também sobre um sério distúrbio que ele tinha. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Os críticos de cinema afirmam que ele roubou a cena em Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o personagem Coringa. Tanto é que ganha um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante por sua performance. Seu pai, Kim Ledger, sua mãe, Sally Bell, e sua irmã, Kate Ledger, representaram o ator e receberam o prêmio em seu nome. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Heathcliff Andrew Ledger nasceu em 4 de abril de 1979 na Austrália. Seu pai trabalhava como engenheiro de minas e piloto de corrida e sua mãe era professora de francês. Quando tinha 11 anos, seus pais se divorciaram. Quando passou a estudar em uma escola particular, ele foi descrito na análise de personalidade como inteligente, criativo, atlético, tímido, sensível, gentil e maduro para sua idade. As pessoas diziam que ele tinha um ótimo senso de humor e que era carismático. Esperava-se que ele teria uma vida de sucesso. Ledger se interessava por fotografia e xadrez. Ele carregava uma câmera em que gravava e tirava fotos de si mesmo enquanto fazia coisas comuns. Ledger era bom em esportes, como o hóquei. No caso do xadrez, Ledger ganhou um campeonato júnior de xadrez na Austrália Ocidental quando tinha 10 anos, e quando adulto, continuou um ávido jogador de xadrez. Ledger gostava tanto de xadrez que era fascinado pelo livro e pela história do O Gambito da Rainha, e ele seria o diretor do filme que seria gravado no fim de 2008. Após a sua morte, o filme acabou sendo adiado e lançado em 2020. Quando foi estrelado pela atriz Anya Taylor-Joy. Com 16 anos, Ledger fez exames de graduação rápida no ensino médio e partiu para Sydney para tentar consolidar-se como ator. Fez um filme e uma série e depois se destacou pelo filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, e depois pelo filme Duas Mãos, e começou a ganhar visibilidade nos Estados Unidos. A partir daí ele estrelou filmes de sucesso nos Estados Unidos e ganhou o prêmio de a futura estrela masculina com base nas suas performances em O Patriota e Coração de Cavaleiro. Ledger demonstrava uma firmeza e convicção do que era melhor para a sua carreira. Ele não queria ficar marcado pelo estereótipo de galã pelos filmes Coração de Cavaleiro e 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Tanto é que ele recusou o papel de Homem-Aranha, que depois foi interpretado por Tobey Maguire. A ideia dele era desafiar sua capacidade de interpretação fazendo variados tipos de personagens e com personalidades complexas. Um filme que ele conseguiu se destacar foi Brokeback Mountain. O filme foi elogiado pela crítica, e conta a história de 2 cowboys que se envolvem em um relacionamento romântico complexo, e por esta performance, o ator recebeu indicações para prêmios de melhor ator. Heath Ledger e a imprensa desenvolveram um relacionamento bastante difícil, na época em que a Brokeback Mountain estava nos cinemas. Várias publicações o retrataram como petulante, agressivo e rude, chegando a espalhar a história de que ele ou um membro de sua comitiva cuspiu em um jornalista em 2004. Ele negou veementemente essa acusação e ficava realmente incomodado com isso tudo, e falava que nunca seria capaz de fazer algo deste tipo. Ele também tinha uma grande autocrítica com seus trabalhos.
em uma situação específica, na realização dos testes para interpretar um personagem no filme, O Patriota, lançado em 2000, ele ficou extremamente frustrado com sua audição para o filme e saiu da sala se desculpando com o diretor e o produtor por desperdiçarem seu tempo, mesmo depois sendo aprovado para fazer o filme. Ledger, em sua análise fria e objetiva, ele sabia que poderia fazer melhor, e isso fez com que ele se destacasse em futuros papéis desafiadores. Depois do filme, Casa Nova, lançado em 2005, Ledger tirou um tempo para descansar e estar com a família, mostrando que também sabia aproveitar a vida e que valorizava seu tempo. Isso demonstra que não era obcecado por fazer filmes. Agora com relação ao filme, Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançado em 2008, e o polêmico personagem, Coringa. Para entender melhor a loucura do personagem que ele iria interpretar, Heath começou um diário, como se tivesse sido escrito pelo Coringa. Nesse diário tinha diversas coisas perturbadoras e uma lista de coisas que podem ser divertidas para vilões loucos, como bebês cegantes, gênios com danos cerebrais, minas terrestres explosivas, chapéus e fotografias de Alex de Learde do filme Laranja Mecânica. O pai do ator, Kim Ledger, disse o seguinte sobre o processo de construção do personagem pelo Heath. Ele se trancava em um quarto de hotel, em seu apartamento, aproximadamente por um mês, para conseguir construir o personagem em sua mente. E continua. Isso era típico dele para qualquer filme. Ele ficava imerso em si mesmo para o novo personagem. Por fim, o pai de Heath faz uma ressalva. Acho que isso aqui foi um novo nível. Ou seja, para o papel de Coringa o ator pode ter ido longe demais. Mas, por outro lado, isso também dá uma dimensão de como Ledger era muito apaixonado pela atuação e por aperfeiçoar sua performance artística. Muitos dizem que a imersão no personagem Coringa causou desestabilização emocional em Ledger e que por isso ele veio a falecer. E o indicativo de quem acha isso, era que o diário que ele fez, continha no final a palavra adeus. Segundo a irmã do ator, Kate, Heath estava longe de ter vivenciado um momento de profunda depressão. Segundo ela, ele estava se divertindo. Ele não estava deprimido com o Coringa. O ator, Michael J. White, que trabalhou com Ledger no filme do Batman, corrobora o que a irmã de Heath diz. Michael fala o seguinte quando perguntado se o personagem afetou Ledger. Isso me deixa louco. Porque as pessoas querem criar a história que esse personagem o afetou. É a história que as pessoas querem acreditar. Ele estava se divertindo. Gary Oldman, que também trabalhou com Ledger no filme do Batman, diz: As pessoas querem uma história mais tenebrosa do que a real. Isso que a irmã do ator e os colegas de trabalho disseram poderia ser verdade. Mas era complicado interpretar o Coringa. Era um papel que exigia muita energia física e emocional e, como Ledger era tão focado e comprometido com o trabalho, isso agravou um problema que ele já tinha, a dificuldade em dormir. E o próprio Ledger já havia afirmado que, ser o Coringa era física e mentalmente desgastante. Nos últimos meses Ledger demonstrava ter pensamentos acelerados, uma mente hiperativa e ser uma pessoa inquieta. A atriz Michelle Williams, com quem Ledger teve uma filha, Matilda Rose, falou que ele lutou contra crises de insônia desde que ela o conheceu. Eles tiveram um relacionamento que durou 3 anos e terminou no fim de 2007. Quando Ledger estava gravando o filme, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, surgiu um outro fator complicador no sono de Ledger. Ele morava em Nova York e gravava as cenas do filme em Londres, isso causou nele o chamado jet lag, que é a alteração do ritmo biológico da pessoa, que ocorre após mudanças do fuso horário e leva a problemas físicos e psíquicos. Nessa época Ledger dormia pouquíssimas horas por noite, de 2 a 3 no máximo. Durante as filmagens de O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, Ledger pegou uma pneumonia atípica, que é uma forma menos agressiva de pneumonia. E começou a tomar remédios para se tratar.
Esses fatores fizeram com que Ledger tomasse uma grande combinação de remédios entre calmantes, indutores de sono, antidepressivos, ansiolíticos e analgésicos. Com relação ao uso de drogas ilícitas, há relatos de que Ledger usou maconha durante muitos anos, mas que ele nos últimos meses não estava fumando mais. O cineasta Terry Gilliam, que estava trabalhando com Ledger nas gravações do filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, disse o seguinte em uma entrevista: "A insônia estava realmente acabando com ele. Ele chegava de manhã totalmente destruído. A mídia tentou mesmo ligar o abuso de drogas a ele, mas não pode porque Riff estava tão limpo como você poderia estar. Nós sabemos sobre as pílulas, mas ele havia parado de fumar. A maconha não estava mais na sua vida. Ele não estava bebendo. Nada. Esse era um corpo que estava limpo de qualquer coisa há mais de um ano." Heath Ledger faleceu em sua casa, em Nova York, no dia 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos. Após uma extensa análise toxicológica no corpo de Heath, foi constatada que a morte ocorreu em decorrência de uma overdose acidental após combinar medicamentos legais e receitados. Em tão pouco tempo de carreira, Heath Ledger deixou a sua marca na história da dramaturgia com seu talento, dedicação, entrega ao trabalho, carisma e sensibilidade. O que podemos dizer que com todas essas qualidades é que Heath teria um futuro brilhante. Terminamos este vídeo com uma frase de Heath Ledger sobre a vida. Tudo isso é tão insignificante. Na grande escala das coisas, houve tantos antes que estiveram nessa posição. Eu sou apenas mais um. A vida é tão curta, é como se já tivéssemos partido, em retrospecto.